nisso, amém? Está bem perto. Levante aí a sua Bíblia, aberta em Apocalipse 6, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos reunimos aqui para ouvir Tua voz. Fala conosco, orienta-nos através da Tua palavra. Não deixa agora nada atrapalhar, nem ninguém, nem o sono, nem nenhuma distração, nem nenhuma preocupação, mas que o entendimento de todos esteja abertos, meu Pai, os entendimentos, que o Senhor use a minha boca, mas que o Senhor fale conosco e nos ensine a Tua palavra. Precisamos que o Senhor use de misericórdia, meu Pai, e nos faça entender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. O livro do Apocalipse deveria ser o livro mais lido pelos cristãos, e por incrível que pareça, infelizmente é o menos lido. Eu acredito que o livro mais lido da Bíblia deve ser os Salmos, mas as pessoas deveriam se interessar mais pelo livro do Apocalipse. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver desde o início da humanidade, né? O início de tudo em Gênesis, e você vai ver até Apocalipse como tudo vai terminar. Se você não lê o Apocalipse, é como se você estivesse assistindo um filme e não acompanhasse o final do filme. Não tem graça. O final é o melhor. É como aquela comida gostosa, aquele sorvete, aquele picolé, que o finalzinho é mais gostoso. Quem tem filhos ou marido assim, né, ou esposa geme, quando fala, me dá um pedacinho, é o último, né, que você está guardando ali, né, o mais gostoso, comendo devagar, né, chupando sorvete devagar, porque você não quer terminar de tão bom. O livro do Apocalipse deveria ser o livro mais lido, o livro que as pessoas mais têm interesse, né, de aprender, porque mostra como vai ser o final. Para os ímpios, sofrimentos; para quem entregou a vida ao Senhor Jesus, a vida eterna, a vitória, amém? Agora vamos pensar. Hoje nós estamos abrindo o primeiro selo, e nós vamos durante 7 domingos abordar esses 7 selos, que se dividem em 4 cavalos, os 4 primeiros selos, né? Depois você vai ver os últimos 3 selos, a coisa realmente ficando muito feia na terra. Mas aqui já se inicia, né? Diz assim, ó, 6 versículo 1, inicia assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Olha para mim, por favor. Esses 4 primeiros selos têm a figura do cavalo, que vai guerrear contra a humanidade. A Bíblia fala em Apocalipse 2 vezes sobre 2 cavalos brancos. Esse aqui, eu creio que é o anticristo, o engano. Ele tem um arco, mas não tem as flechas. Ele não vai guerrear com sangue, com armas. Ele vai trabalhar em cima do engano, para enganar a humanidade. Você já tem visto aí muitas pessoas sendo enganadas pelo diabo, e o mundo está tomando uma proporção que vão clamar por um líder, por alguém que traga a solução, por alguém que consiga resolver todos os problemas.
E ele vai vir com essa ideia, com esse plano, e vai ser abraçado o plano dele pelo mundo, como salvador da pátria. E por um tempo ele vai enganar, e depois ele vai se revelar. Eu fico preocupado quando eu vejo o ser humano fazendo coisas que desafia Deus. Por exemplo, agora a China está dizendo que até 2050 eles vão conseguir fazer o elevador espacial que leva até o céu. Então você tem aí, coloca a matéria, por favor. Coloca a matéria. China não, desculpe, Japão. Japão planeja a construção de elevadores espacial em 2050. Mas eu também li uma matéria que fala que a China está tentando conseguir até 2045. Isso nunca deu certo. O homem já tentou fazer uma torre, uma escada, que foi a Torre de Babel, e Deus desceu e confundiu as línguas. E hoje você vê tantas línguas, né? Era uma só. Mas eles queriam chegar no céu da maneira errada. Quando eu vejo o ser humano tomando atitudes, desafiando a Deus, querendo ser Deus, eu sei que isso vai dar problema. Nós vimos há um tempo atrás, lá em Dubai, eles fazendo uma chuva artificial. Coloca a matéria, por favor. Dubai induz chuva artificial com drones para amenizar o quê? O calor. Olha o que aconteceu depois disso. Aliás, não só o que aconteceu lá, o que está acontecendo no mundo todo. Olha o que aconteceu aqui no nosso país, no Rio Grande do Sul. Agora em Santa Catarina teve terremoto, essa semana agora em Santa Catarina. Teve chuva forte na Itália, que destruiu muita coisa. Teve na Alemanha, que também fez um estrago. E estão dizendo que agora teve uma na China também. Você está vendo um sinal atrás do outro. No Texas, nessa semana agora que passou, 4 pessoas morreram, e uma tempestade também fez um estrago. Eu não lembro de nós vivermos coisas tão fortes uma atrás da outra como estamos vivendo agora. Ou você lembra? Não? Tem coisa que você fica assim, meu Deus, não é fake não? Não é mentira não? Porque está uma coisa atrás da outra. O que não param são notícias que preocupam. Se você vê os cientistas, né, e também os futuristas, prevêem que o homem vai se tornar imortal em 2030, por causa da inteligência artificial. Então quando eu vejo o ser humano desafiando Deus, querendo ser Deus, brincando de ser Deus, eu sei que isso não vai dar certo. Isso mostra que o fim está se aproximando. Isso mostra que nós estamos caminhando para o fim. E o diabo nos quer preocupado com outras coisas. Lembra quando o povo de Israel estava preocupado, querendo que o Senhor Jesus tirasse eles da escravidão de Roma? Querendo perguntar quando é que o Senhor vai restituir o reino a Israel? E Jesus dizendo, vocês não entenderam nada. Fiquem preocupados em ter o Espírito Santo. O problema de vocês não é Roma. O problema de vocês é o pecado. Vocês precisam enxergar para não serem enganados pelo diabo. Semana passada nós falamos que o mundo estava na rota da destruição. E você está vendo realmente o caos instalado. E eles vão clamar por um líder, e o anticristo vai vir com toda a força, com toda a moral. Depois de fazer o caos, ele vai vir com a solução. Então você que é uma pessoa de Deus,
você tem discernimento com tudo que está acontecendo e você consegue enxergar que logo, logo o anticristo vai estar aí tomando conta, da direção desse mundo. Talvez você diga assim, mas não vão aceitar um líder mundial. Quem te disse? Quem diria que ia ter União Europeia? Países que já lutaram um contra o outro, hoje são unidos. Hoje você tem países unidos, que se falasse isso há um tempo atrás, ninguém acreditaria. Então nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Quando eu falo para você que a coisa vai piorar, eu não falo que vai piorar porque eu acho, não. É porque eu conheço a palavra de Deus. E você é enganado se você não tem conhecimento da verdade e não se interessa por conhecer a verdade. Mas aqui está toda a verdade. Se você lê Apocalipse 9, você vai ver que vai sair do abismo, no período da grande tribulação, os piores demônios. Eles não estão na terra. Tem demônios agindo na terra? Tem, e muitos. Mas os piores demônios estão no abismo. Lembra quando Jesus libertou aquele gadareno? E os demônios pediram para não serem lançados no abismo? E pediram para ir para os porcos? Porque lá no abismo estão os piores demônios. E a Bíblia fala que Lúcifer vai receber a autoridade de Deus para poder soltar os piores demônios. Você imagina o que é que vai ficar nessa terra? Por exemplo, imagine hoje, nós ficamos preocupados quando tem uma saidinha. As pessoas ficam, tem saidinha, está perigoso, a rua está perigosa, porque tem um bocado de gente aí que foi solta, pode roubar. Não é assim? Agora você imagina saindo as pessoas mais perigosas de todos os presídios do mundo. O que é virar esse mundo? Entenda, esse abismo é onde ficam os piores demônios, os mais perversos, os mais fortes, trancados esperando o momento. Depois você lê Apocalipse do 9, vale até a pena eu ler para você aqui, antes de completar esse pensamento sobre o anticristo. Diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Quem foi a estrela que caiu do céu? Jesus disse: eu vi Satanás caindo como uma estrela, como um relâmpago, e foi-lhe dada a chave do poço de quê? Do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Vai ficar muito pesado esse mundo. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva verde, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Aos homens que não têm nas suas testas o selo de quem? De Deus. Então olha para mim, o diabo não pode tocar em Deus. Essa guerra do diabo é com o ser humano, para que dessa maneira ele toque em Deus. O diabo disputa alma por alma. O diabo não aceita perder uma alma. Veja que tem pessoas que você ora, o diabo luta, mas em nome de Jesus no final você vence. Nem que seja nos últimos segundinhos de vida, mas você vence. Mas o diabo não abre mão de uma alma. Então o que nós estamos vendo piorando é se cumprindo a palavra de Deus. E na grande tribulação a coisa vai ficar de um jeito que não dá nem para imaginar. A coisa vai chegar numa proporção que você não faz ideia. Quando o anticristo toma conta, ele vai estabelecer uma religião só. Uma religião só, pelo governo dele. Ele vai estabelecer uma marca que todo mundo vai ter que ter.
E veja que o mal, ele não vem com tudo, ele vem trabalhando aos poucos. Por exemplo, hoje você ouve falar muito de chips, porque já tem um chip no animal, já tem um chip no passaporte, já tem um chip no cartão de crédito. Ele vai trabalhando como uma coisa boa, para depois trazer o que ele quer. Está dando para você entender? Esse cavalo branco que tem o arco e não tem as flechas, esse cavalo branco é diferente desse que está em Apocalipse 19. Abre aí, por favor, versículo 11. 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. Aqui já fala de outro cavalo branco. E viu o céu que aberto, e eis um cavalo branco. Mas aqui já descreve quem está sentado no cavalo. E o que estava sentado sobre ele chama-se o quê? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha para mim, por favor. Aqui fica claro, se você continuar lendo, você vai ver que ele tem as mesmas características de quando Jesus viu no início do Apocalipse, Jesus glorificado. Olhos como chama de fogo, ou seja, que tudo vê, que tudo enxerga, você não consegue esconder nada dele. Pés reluzentes como bronze. Quando João viu Jesus glorificado, ele viu os pés como bronze polido. Por isso que quando você está aos pés de Jesus, você não fica olhando para a vida dos outros, você olha para a sua vida, porque no bronze polido é como um espelho. Você olha, você está ali vendo você não está ali olhando para a vida dos outros. Por isso que quem está bem espiritualmente não quer saber dos outros, quer saber de si. Você sabe da sua vida, a guerra que já é para você ficar firme com Jesus. Então não perca tempo com a vida dos outros. Esse primeiro cavalo, a Bíblia não dá essas características, mas o segundo está claro que é o Senhor Jesus. Amém? Agora vamos entrar num assunto aqui. Volte aí um pouquinho e abra em 2 Timóteo 4:6. 2 Timóteo 4, versículo 6. Daqui a pouco nós vamos assistir um vídeo que explica bem sobre esse primeiro cavalo. Mas vamos ver as palavras de Paulo quando ele estava pertinho de morrer. 2 Timóteo 4, 6. Nós já lemos algumas vezes, mas eu vou ler uma outra parte, vou passar um pouquinho dessa parte que você já conhece bem. Posso ler? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sabia que estava perto dele morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha para mim, deixa a Bíblia aberta. Olha o que Paulo falou. Eu estou indo embora, já estou perto de receber a coroa da justiça. Aqui embaixo sofri, aqui embaixo passei momentos difíceis, apanhei, fui preso. Aqui embaixo foi uma guerra. Eu não fiz questão de nada aqui embaixo, mas lá em cima eu quero a vida eterna. Lá em cima eu quero a eternidade com Deus. Olha o pensamento dele. E ele disse assim, mas isso aí não está reservado só para mim não. Isso está reservado para todos que amam a sua vinda. Se você ama Jesus, o seu modo de viver mostra que você ama Jesus e que você espera a vinda dele.
Se você não ama Jesus, o seu modo de viver mostra que você não ama Jesus. Entenda, se você me perguntar: bispo, qual é a sua dor? É a de Deus, é de ver tanta gente perdida, indo para o inferno. Essa é a minha dor. Se você me perguntar: qual é a sua tristeza, bispo? A minha tristeza maior é ver pessoas dentro da igreja com foco errado. É ver pessoas dentro da igreja que o foco dela é bênçãos e não o Espírito Santo, e não a salvação. O foco dela é resolver problemas, não se apegar com Deus, não amar Deus. Essa é a minha tristeza. Talvez a sua tristeza seja porque o campeonato brasileiro parou. Talvez a sua tristeza seja porque você perdeu o emprego, porque você está com problema, porque o seu familiar aprontou. Se você perguntar: bispo, qual é a sua alegria? A minha alegria é ver uma pessoa receber o Espírito Santo. A minha alegria é ver uma pessoa se arrepender dos seus pecados e se entregar 100% para Deus. Eu estive aqui para gravar um testemunho nesse último sábado à tarde, de uma senhora, dona Márcia, que começou com a gente no início do templo. Testemunho lindo. Me deu tanta alegria. Tanta alegria. Ela disse que veio a primeira vez, saiu do culto como se não fosse voltar mais a Deus templo. Só que ela conseguiu dormir. Ela falou: por que eu consegui dormir? Será que foi os meus hormônios? Ela começou a atribuir a várias coisas. Daqui a pouco o Espírito Santo tocou nela. Não, foi lá. Você foi lá. E ela veio e se entregou. Hoje está servindo a Deus com a gente. Família toda na igreja. Que lindo, que bacana. Isso me alegra. De repente o que te alegra é quando você vende mais na sua loja, na sua empresa, é quando você ganha um dinheirinho a mais, é quando você conquista alguma bênção, um milagre. Tá bom, isso traz alegria, mas não é a alegria que Jesus quer. Quando os discípulos vieram: Senhor, os demônios nos submetem, em teu nome os demônios caíram de joelho, nós curamos, libertamos. Ele disse: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas por teu nome arrolado no céu. A sua visão muda. Quando você ama Deus, você não ama o mundo. Você vive no mundo esperando a volta dele. Você não vê a hora de Jesus voltar para te buscar. A Bíblia diz que nós vamos ter muitos sinais no céu. Você precisa ver como é que ficou. Você precisava ver como é que ficou o céu na Argentina semana passada, todo vermelho. Em Portugal agora, a noite clareou. Clareou. Nós estamos tendo sinais e mais sinais no céu. Quer dizer, Jesus não está nos deixando às cegas. Ele está mostrando diariamente que o fim está se aproximando. Cabe a mim, a você, fazer a nossa parte. Ele não quer te perder. E vou dizer mais: tem gente aqui enfrentando lutas que você deveria agradecer a Deus, porque Deus está permitindo certas coisas na sua vida, porque Ele não quer te perder. Porque se Ele aliviasse para você, você se perdia. Tem gente passando por coisas que Deus está permitindo para despertar você, para acender você, para deixar você na dependência de Deus, e você não se perder, porque Ele não quer perder sua alma. Olha o que diz aqui para terminar. Parei aonde? Versículo 9, 2 Timóteo 4:9. Aí ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Olha só, porque Demas me desamparou, amando o quê? O presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha o que Paulo disse: eu estou perto de ir embora.
Já estou nos últimos dias. Demas estava comigo, mas amou o presente século, amou o mundo. Será que não é esse o seu problema? Será que nessa passagem você não se parece mais com Demas, que está amando o mundo e as coisas do mundo, do que a Deus? Porque quando você ama a Deus, você começa a ter nojo do mundo. Você tem nojo das coisas erradas que você fazia. Você tem nojo dos seus pecados. Você tem nojo do seu passado. Você olha hoje o mundo diferente de como você olhava. Eu vejo essa reunião hoje como Deus te dando uma grande oportunidade, porque ainda dá tempo. Ele chamou Lázaro da morte para a vida. Ele está chamando você das trevas para a luz, do pecado para a vida certa. Aproveite. Aproveite enquanto há tempo, porque está claro, desenhar mais do que isso não tem como. Desenhar mais do que está desenhado não tem como. O fim se aproxima. E nós vamos continuar pregando. Não importa se zombam, não importa se criticam, nós estamos como Noé. Estamos construindo a arca. Quem crê vai entrar, quem não crê vai ficar. E se ficar depois não adianta reclamar, porque teve a chance e não aproveitou. Fique em pé no seu lugar. Peraí, desculpe. Senta aí. Eu esqueci do vídeo. Solta o vídeo, por favor. Coloca aí. Apaga as luzes. No episódio anterior, no arrebatamento, os salvos foram tirados deste mundo. E agora? Episódio de hoje: o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O primeiro cavaleiro é o anticristo, o falso salvador do mundo. O espírito do engano já atua hoje, disfarçado de agente do bem e da verdade, com o poder de espalhar suas ideias pelas nações. Seu modo de pensar já está por todos os lugares, distorcendo a verdade, desconstruindo valores, preparando o caminho para um governante mundial que a Bíblia chama de anticristo. Apesar de aparentar ser um grande líder benigno, ele será, na verdade, o líder perverso de um governo global, cujos cidadãos serão monitorados em nome da paz e da segurança. Pela primeira vez na história da humanidade, já se tem tecnologia para monitorar as pessoas em escala global. Esse sistema já é testado em alguns países do mundo, que vivem uma pequena amostra do que toda a Terra experimentará: a privacidade vendida a título de segurança, o controle travestido de inovação. Querendo ou não, os dados de todos já estão no sistema. Hoje, inofensivo diante do que aguarda o futuro. Quando tudo estiver integrado, o governo mundial saberá quem cada um é, onde está e o que está fazendo. A verdade será a versão que o Cavaleiro Branco definiu como verdade. A visão de um mundo imposta por ele será a única permitida. Isso já acontece em alguns países. E em casos de calamidade, também vemos facilmente acontecer. E há calamidade maior do que o desaparecimento de parte da humanidade? Se bilhões de pessoas podem simplesmente desaparecer, quem está seguro?
o mundo irá clamar por um herói. Alguém que restabeleça a normalidade e a sensação de segurança. Este líder das trevas, que vem com a aparência de anjo de luz, será aclamado pela maioria, que se entregará aos seus pés. E quem não se curvar estará fora do sistema. Não poderá comprar, nem vender, nem trabalhar, nem comer. Será perseguido e não haverá onde se esconder. Em menor escala, já vimos que isso é possível. Mesmo sem a tecnologia disponível, a Alemanha nazista fez algo parecido. E com tecnologia, o sistema de crédito social da China mostra que é possível excluir alguém da sociedade por comportamento considerado inadequado. Os sinais estão todos aí. Em breve, as peças serão montadas. Escolha hoje se quer fazer parte dos que serão poupados desses juízos ou dos que ficarão para ver o que está por vir. No próximo episódio, o monitoramento é só o princípio. Algo muito pior está para acontecer. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim agora, por favor. Se interesse agora em buscar Deus. Se você me perguntar, bispo, por que o senhor é feliz? Eu vou dizer para você, eu não sou feliz porque eu casei. Eu não sou feliz por outra coisa, a não ser por Jesus ter perdoado meus pecados e me salvado, e me selado com o Espírito dele. Amo minha esposa, vou fazer 30 anos agora de casado, mas ela não tem condições de fazer minha vida ter sentido, de ser a razão da minha vida. Deus tem, ela não tem. Ser humano nenhum. Se eu colocar ela no lugar de Deus, meu casamento vira um inferno, porque eu vou ter ciúmes, eu vou ter medo de perdê-la. Tem gente que colocou o dinheiro acima de Deus. Hoje tem dinheiro, mas tem o maior medo de perder, de ficar pobre. Tem o maior medo, porque colocou no lugar de Deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus vira um inferno. Mas se Deus está em primeiro lugar, seu casamento está na mão dele. Se Deus está em primeiro lugar, sua vida econômica está na mão dele. A sua vida é dele. Amém? Você está tranquilo. Você tem e sabe que ele cuida. Você tem e sabe que ele protege. Eu quero chamar aqui na frente agora você que diz assim, bispo, eu sei que Deus está me chamando ao arrependimento. Eu sei que o fim está chegando e eu estou acompanhando tudo, mas eu sei que Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho o quê? Fala alto. Observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Olha para mim, por favor. Não deixa a Bíblia aberta, não olhe para a Bíblia agora, olhe para mim e preste atenção. Nós vamos aprender hoje com essa sunamita e mais um pouco com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu passava sempre por aquele lugar para ir para o Monte Carmelo. E essa mulher, ela era uma mulher importante daquele lugar. Ela era uma mulher que tinha condições, ela era casada. E ela observava por um tempo Eliseu. E ela chamou o marido e falou: olha, eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Ela observou. Preste atenção. Observe
quem você traz para a sua vida, tá? Para você não decepcionar. E observe bem, você não tem que trazer para a sua intimidade, para a sua casa, para a sua vida, pessoas que só vão te atrapalhar, pessoas que vão trazer problema. Trazem problemas porque primeiro você não teve discernimento, primeiro você não observou se aquela pessoa era de Deus ou não, se aquele negócio era para ser fechado com aquela pessoa ou não. Compreenda, aquela mulher já deveria ter tido decepções na vida dela. Como todas as pessoas que são generosas se decepcionam com pessoas ingratas, mas veja que ela não perdeu a essência dela. A Bíblia continua dizendo assim, versículo 10, olha o que ela diz para o marido: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Olha para mim, por favor. Ela falou para o marido: eu tenho observado ele é um homem de Deus, vamos fazer um quarto aqui para ele, e quando ele passar, vamos deixar ele descansar nesse quarto. Aqui eu aprendo uma lição. Ela não fez aquilo querendo alguma coisa em troca. Se liberte desse espírito de querer negociar com Deus. Se o senhor fizer isso, eu faço aquilo. Eu estou dando isso aqui, porque eu quero aquilo ali. Não se faz negócio com Deus, comércio com Deus. Ela era um tipo de pessoa que estava fazendo aquilo ali sem esperar nada em troca. Quando você for ofertar, aprenda. Por favor, se você se sente obrigado a fazer alguma coisa aqui, não faça, porque Deus não vai aceitar. Não é esse o espírito. Tudo que você fizer para Deus, faça de coração, faça porque você está com vontade de fazer, não porque alguém está impondo, porque você tem que fazer. Faça se você crê, faça se vier de dentro de você, porque aí Deus vai aceitar e vai te abençoar. Deu para você entender? Não tem que ser forçado. Se você quer fazer para Deus aceitar, tudo que você fizer, faça de todo coração. Você está vindo segunda-feira, não venha murmurando, não venha reclamando, venha com prazer, não venha só para resolver problema. Eu vou falar sobre isso, nós vamos entrar nesse assunto. Diz assim, versículo 11, não é isso? Diz assim: e sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Olha a pergunta dele: que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta, vamos entender esse cenário aqui. Essa mulher fez um quarto, ela queria alguma coisa em troca? Não. Mas sempre que você fizer as coisas de todo o coração, sem pensar em receber em troca, Deus vai te abençoar. Seja na igreja, seja lá fora, para abençoar a vida de alguém,
Entenda, por favor, você é abençoado quando tem esse espírito de dar. Então ela fez um quarto, e Eliseu falou assim: pô, eu quero recompensar ela, eu quero ver ela feliz, ou mais feliz, eu quero ver ela, sabe, sorrindo, eu quero ver ela sendo recompensada, porque ela nos trata tão bem. E perguntou para ela: você precisa que eu fale alguma coisa para o rei? Você precisa que eu fale alguma coisa para o comandante do exército? Que o profeta tinha conhecimento com o rei. E ela disse: não, eu estou bem, não precisa de nada. E o auxiliar de Eliseu falou assim: ó, ela não tem filho. Ele falou: opa, ela não tem não? Chama ela, olha bem para mim, chama ela. E ela veio na porta, e ele disse assim: ó, você vai abraçar seu filho, você vai ter um filho. Ela disse: não minta para tua serva, não mexe com isso. Em outras palavras, ela já tinha aquele assunto como um assunto encerrado, uma coisa que ela não tinha, sabe, mais força, de repente, nem para pedir, para orar. Uma coisa que ela desistiu, uma coisa que ela tinha deixado de lado, uma coisa que de repente ela já tinha tentado e não tinha conseguido, uma coisa que ela já estava conformada. Mas aprenda uma coisa: não coloque ponto final onde Deus não colocou nem mandou você colocar. Não desista de coisas que você não imagina que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer coisas que você não imagina. Ela disse assim: não brinque, não toca nesse assunto, isso é um assunto que para mim está encerrado. Não minta para a tua serva, homem de Deus, não brinque com isso. Em outras palavras, Deus enviou o profeta ali para mexer com coisas que ela pensou que Deus nunca ia mexer. Sabe aquela pessoa que fala: nem vou orar mais por fulano que eu já desisti? Sabe aquela pessoa que já abriu mão? Sabe aquela pessoa que já não espera mais que Deus faça certas coisas? Ela perdeu a fé, ela já se entregou em determinado assunto e ela já se conformou. Mas o Deus que levou Eliseu lá para despertar a fé dela me trouxe aqui para despertar a sua fé, porque Deus quer mexer em coisas que estão paradas na sua vida, em coisas que não aconteceram até hoje, e de repente essa é a sua tristeza, porque tem coisas que não aconteceu ainda. Diga: vai acontecer. Deu para você entender? Ela falou: não minta para a tua serva. Eliseu disse: você vai abraçar seu filho. Ele profetizou, ele falou com fé. Olha para mim, por favor, escute bem o que eu vou te falar. Eu não estou mentindo para você, eu não estou iludindo você, eu não estou brincando com a sua fé. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. Eu não sei quando ela vai se cumprir na sua vida, mas ela vai se cumprir. Ela pode não se cumprir hoje, pode não se cumprir amanhã, mas eu tenho tanta fé nessa palavra que ela nunca falhou. E você vai colher tudo que você tem plantado. Você vai colher tudo que você tem plantado, a sua obediência a Deus, a sua perseverança, a sua luta, as suas lágrimas, as suas orações, as suas guerras que você tem travado pela fé. Você pode não ter colhido ainda, mas você vai colher. Eu prego para você a palavra de Deus, e não tenho medo de convidar as pessoas endividadas, cheias de problemas, no fundo do poço, porque eu sei que essa palavra é verdadeira, e eu tenho fé para profetizar ela na sua vida. Eliseu disse assim: ó, a senhora vai abraçar a senhora vai abraçar seu filho. Parei aonde? 17, diz assim, falta 20 versículos só, mas agora é sério mesmo, é 20. E concebeu a mulher, e deu o quê? A luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Olha para mim, por favor, aconteceu ou não aconteceu? Diga: vai acontecer. Entenda, por favor, ele profetizou e Deus honrou. Ele profetizou e Deus fez acontecer, e ela abraçou o filho, ainda que ela não estava nem acreditando, ainda que naquele momento estava faltando fé para ela, mas o homem de Deus foi lá e determinou. E de repente, em certas coisas na sua vida, está faltando fé, está faltando força, está faltando confiança, mas o filho nasceu. Ela estava bem,
Mas com aquele filho ela ficou melhor. Ela deveria estar deixando aquele assunto na gaveta, mas Deus abre as gavetas da nossa vida. Ele mexe em coisas que a gente pensa que Ele não vai mexer mais. Ele é Deus. E hoje nós vamos fazer o clamor da reviravolta, para Ele mexer. E ela tem um filho. Agora olha o 18. Diz assim: e crescendo o filho cresceu. Sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Aprenda uma coisa aqui, olhe para mim, olhe bem para mim. Quem deu aquele filho para ela? Deus deu aquele filho para ela, não foi isso? Ela não queria ter. Naquele caso ali, aquele filho veio de um milagre, veio de um homem de Deus que profetizou, e a criança nasceu. Preste atenção. Aquele filho veio, entenda, e o problema surgiu. O garoto morreu. Tem portas que Deus abriu para você, tem lugares que Deus abriu para você entrar, tem coisas que Deus te deu condições de ter, mas mesmo Deus te dando, mesmo Deus abrindo portas, problemas surgem. E tem gente que não pode passar por nada, porque qualquer coisinha que ela passa, a reação dela é ruim. Ela poderia, quando o garoto morreu, falar: vamos enterrar, eu vou aceitar. Ela poderia sair contando para todo mundo e murmurado, mas a reação dela foi diferente. O problema veio, mas encontrou uma reação de fé. A morte veio, mas encontrou uma mulher de fé. Vamos ver o que ela fez? Diz assim, ó, versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamando a seu marido disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e o quê? E volte. Olha para mim, por favor, aprenda outra lição aqui. Tem momentos que você tem que correr. Ela pegou a criança, deixou no quarto do profeta. O profeta estava no Monte Carmelo. Ela deixou a criança lá, fechou a porta, e ela sabia que ela tinha que agir depressa. Tem momentos na nossa vida que nós não podemos esperar. Tem momentos na nossa vida que nós temos que tomar atitudes. Não estou dizendo para você ser precipitado, mas também não estou dizendo para você ser mole, mas ser guiado pelo Espírito Santo, para ele te dar a direção certa e coragem para você fazer o que tem que ser feito. Ela tinha que agir depressa. Ela não falou para o marido, porque tem lutas que são nossas. É você e Deus, Deus e você. Aquele momento ali era uma luta dela. Ela disse para o profeta: não minta. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Aprenda uma coisa, por favor. Olhe bem para mim, você que está aí atrás, preste bem atenção. Quando alguém mentir a seu respeito, não fica querendo justificar, não. Quando alguém ficar mentindo a seu respeito, não fique preocupado, não. Não fique perdendo seu tempo justificando, não. Quando alguém mentir a seu respeito, fique tranquilo, vá em frente. A Bíblia diz para você se alegrar. Jesus ensina nós nos alegrarmos quando falarem algum mal contra nós, porque a mentira por si só vai caindo. Amém? E você permanece com fé. Não fica querendo justificar, não. Aprenda com o espírito da igreja. Falam tantas coisas, a gente fica querendo justificar. Deixa falar, enquanto estou falando nós estamos indo em frente, e o tempo vai mostrando quem é quem. Amém? Agora essa mulher se depara com um filho morto. Deixa ele no quarto, fala para o marido: arruma um moço para ir comigo, eu tenho que ir no homem de Deus. Agora ela queria ir depressa, porque a situação era grave. E eu sei que tem gente aqui que Deus tem que agir depressa, porque a situação dela é grave, e nós vamos clamar para Ele agir. Aí ela diz assim, versículo 22, é isso? E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. O que é que ela disse? Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser.
Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse o quê? Vai bem. Olha para mim, aprenda outra lição aqui. Estava tudo bem para ela? Não. Mas o que é que ela disse? Vai bem. Por quê? Porque não adianta você abrir o seu coração para quem você não tem que abrir. Não adianta você falar com quem não vai resolver. Não adianta você ficar contando o seu problema para todo mundo. Tem gente, todo mundo na igreja conhece o problema dela, todo mundo na rua dela conhece o problema dela. Qualquer pessoa que ela encosta nela, no mercado, no banco, na fila, ela conta a vida dela. Ela não contou porque não ia resolver. Então Geazi perguntou: vai bem o teu filho, vai bem o teu marido? Ela falou: vai bem. Ela falou pela fé, não estava bem, mas ia ficar bem. Diga: vai ficar bem. Você pode estar dizendo para mim assim: bispo, não está bem, a coisa está feia. Diga: vai ficar bonita. A coisa pode estar mal, mas vai ficar bem. O garoto nasceu e cresceu. Tem gente que era pequena, nasceu uma empresa, nasceu uma loja, nasceu, de repente cresceu, agora veio a morte. Agora o movimento está fraco, agora a coisa está se arrastando, agora está com dificuldade para pagar o aluguel, os funcionários, para comprar mercadoria. De repente algo na sua vida profissional cresceu e agora veio o problema veio. Mas o problema não é o problema que surge, é como você está quando o problema surge. Porque quando você está na fé, a morte vem, mas a vida vence a morte. O problema vem, mas a sua fé prevalece diante do problema. É diferente. E o auxiliar de Eliseu perguntou: está tudo bem? Ela falou: está tudo bem. Quando você vê uma pessoa de fé, você não vê ela conversando fiado, você não vê ela com espírito de murmuração, você vê ela na fé. Na fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Se nós formos olhar para o que está acontecendo, para o que nossos olhos estão vendo, para o que nossos ouvidos estão ouvindo, nós estamos perdidos. Mas nós estamos com os nossos olhos em Deus, nós estamos com os nossos olhos na palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para você: aprenda, não viva em função de problemas, porque problemas sempre vão existir. Não vive em função de problemas, eles sempre vão existir. Desde quando você nasceu, seus pais enfrentaram problemas, seus avós enfrentaram problemas, nós sempre vamos enfrentar problemas. Bispo, por que quando o senhor está com problema o senhor dorme? Por que quando o senhor está com problema o senhor tem paz? Sabe por quê? Porque eu já entreguei tudo para Deus. Meus problemas é problema de Deus também, então Ele vai me ajudar a resolver. É tudo dele. Seja feito na minha vida a vontade dele. Então eu durmo, eu como, eu me alimento, eu vivo normal, porque eu não vivo em função de problemas. Porque sempre vamos ter problemas, mas nós vamos vencê-los. Nós sempre vamos passar por lutas. Tivemos a pandemia? Tivemos. Já passamos por ela. Vão vir outros desafios, outras lutas. Cada hora é uma luta diferente, mas Deus vai nos dar condições de vencer todas as nossas lutas. Amém? Pare de ficar falando da pandemia. Porque a pandemia já passou. Deus é com você. E se você perdeu alguma coisa, Deus pode te dar muito melhor. Posso continuar? Parei aonde? 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Diz, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, não te hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. Olha para mim, por favor. Eliseu falou assim: pega o meu cajado, vai lá e toca no menino. Geazi foi lá, tocou no menino, não aconteceu nada, ele voltou triste, o menino está morto.
Ele não respondeu não. Adiantou o cajado com Geazi. Não leve fé em objeto nenhum. Não leve fé em objeto nenhum. Essa aliança é simbólica, mas quem vai te abençoar não é aliança, é o Deus que você fez aliança. Isso aqui é para você lembrar, como eu lembro da minha esposa quando eu olho para a minha aliança. Não tem objeto que vai trazer nada para você, sorte nenhuma, milagre nenhum. Quem vai trazer é a sua fé em Jesus. Não leve fé em objeto nenhum. Ele levou o cajado, não adiantou nada. O que adianta, bispo? Sabe o que adianta? O que adianta é isso aqui, ó, é você obedecer a palavra. Pare de ficar com desculpas. Ah, bispo, meu problema, sabe o que é? É porque é muita maldade em cima de mim, é muita inveja em cima de mim. Mentira! Seu problema é falta disso aqui, ó, obedecer a palavra de Deus. Seu problema não é inveja no olho grande, não. Porque se você estivesse obedecendo a palavra de Deus, nada te parava. Não tem inveja que te pare, não tem olho grande que te pare, nada te pare. Quando você obedece a palavra de Deus, você fica tão forte que você passa por cima de qualquer problema. Você até te desreconhece. Você fica até assustado com você, com a força que Deus te dá quando você está obedecendo a palavra dele. Você passa por cima de tudo e você prevalece. Diga, eu vou prevalecer. Fica dando desculpa. Meu problema, bis, é inveja, porque é a vizinha. Meu problema é que agora entrou lá um corretor na imobiliária que eu trabalho, está de olho na minha vida. Agora um concorrente não para de olhar para mim. Ah, porque tem uma pessoa que não gosta de mim. Meu caro, se Deus está com você, meu caro, o resto é resto. Amém? Não fica dando desculpa não. Inveja age sim na vida de quem não está bem com Deus. Mas quem está bem com Deus, lá vem, bate e volta. Amém? E quanto mais fazem maldade, mais Deus te abençoa. Parei aonde? É bom você ouvir assim umas, né, forte, que te ajuda a se libertar dessa conversinha, né? Bispo é inveja. Seu problema é mais embaixo, ó. É a Bíblia que você não está obedecendo. Ó, você conhece a verdade, pô. Você conhecer a verdade e não praticar a verdade. Você está debaixo de maldição, mas não é inveja não, é desobediência à palavra que você conhece. O que nós conhecemos de Deus, nós temos que obedecer. Pare de dar desculpas, obedeça, para você ver se ela não se cumpre na sua vida. Amém? Porque ela se cumpre na minha, e eu prego ela para você. Eu não prego o que eu aprendi na faculdade, nem o que eu aprendi com meus pais. Eu prego o que Deus me dá, a palavra dele. Parei aonde? 32? Diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou o quê? A porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou quantas vezes? 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Olha para mim, ela não aceitou perder para o diabo. Perder eu perco até para Deus, mas para o diabo não. Ela não aceitou perder o filho dela naquela situação, e ela foi a quem resolvia. E quando o que trouxe alegria para ela começou a trazer tristeza, ela partiu para a fé. De repente, sua vida profissional te deu muita alegria, sua vida econômica, sua empresa te deu muita alegria, mas vai voltar a dar. De repente agora está dando tristeza, agora está dando dor de cabeça, mas Deus pode fazer uma reviravolta. Deus pode encher sua agenda, Deus pode aumentar o movimento. Todo mundo estava acostumado a ver aquela mulher sem filho, de repente estão acostumados a ver você com um carro velho. Quando vê aquele carro barulhento, lá vem fulano. Daqui a pouco vão ver você com outro carro, tá? Daqui a pouco vão perguntar: não está morando mais aqui? Não está morando mais aqui? Não. Deus abençoou ele, mudou para outro lugar. Tem gente aqui que vai se mudar porque Deus tem um lugar melhor para você morar. Escute, por favor. Tem gente que todo mundo sempre te vê, às vezes com a mesma roupa. Lá vem fulano, ó. E é ela, aquele vestido verde, ela mesmo. E não tira aquela roupa, anda sozinha já. De repente estou acostumado a te ver cabisbaixo, triste, preocupado. Diga: isso vai mudar.
De repente o gerente do banco vê você sempre no sufoco para cobrir os seus compromissos. De repente as pessoas estão sempre te vendo numa situação difícil. Ninguém via ela com filho, daqui a pouco viu ela com filho. Nasceu. O homem de Deus determinou. Nasceu. Diga, vai nascer a minha vitória. Aí viram ela com filho, mas de repente aquilo que Deus deu, surgiu um problema. A morte veio, mas não levou. Ela poderia ir lá, programar tudo direitinho, vamos enterrar, tem um cemitério ali. Não. Deus vai mudar isso aqui. Está morto, mas Ele vai trazer vida. O problema veio, mas vai mudar. Eu tenho um Deus, eu tenho uma fé. E ela foi até o homem de Deus. E o homem de Deus ficou no quarto assim, ó. Já viu como é que eu fico no culto? Tem gente que fica assim, ó. O homem de Deus ficou assim no quarto, ó. Um lado para o outro, deitou sobre o menino e aqueceu a carne dele. O menino espirrou 7 vezes. Ele deu para a mãe, está de volta. Volte a sorrir. Eu quero ver você voltar a sorrir. Eu quero ver você voltar a comprar vista, a comemorar. Eu quero ver você voltando a dar para os seus filhos o melhor. Eu quero ver você honrando o teu Deus. Eu quero tudo isso. Não é para você estufar o peito, não. É para Deus ser glorificado na sua vida. É para você honrar mais a obra de Deus. É para Deus poder contar mais com você. Aí você vai arrebentar. E se você depois ler no capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 6, você vai ver que veio uma fome naquela terra. E o homem de Deus falou assim, ó, sai da terra, porque vai vir uma fome. Ela deixou tudo e foi para a terra dos filisteus. Passou aquela época de fome, aqueles anos, ela voltou. E quando ela voltou, ela foi até o rei. E a Bíblia diz que Geazi estava conversando com o rei sobre os milagres que o rei perguntou que Eliseu tinha feito, e ele falava de uma mulher que o filho ressuscitou. E em Hebreus 10:35 fala que mulheres, nos heróis da fé, que tiveram seus filhos ressuscitados, essa mulher teve o filho ressuscitado, entrou na galeria dos heróis da fé. Geazi falou para o rei, inclusive essa mulher que está pedindo agora para restituir as terras, é uma que fez o filho ressuscitar. E a Bíblia fala que teve todas as terras de volta e Deus devolveu para ela. Sabe por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. Sua vitória está aqui, ó. Sua vitória está aqui, ó. Vê se lê a Bíblia. Vê se obedece a palavra de Deus. Aí vai acontecer o que está em Êxodo 22, 23. Coloque esse versículo aí, ó, para a gente ler bem alto. Coloque aí, por favor. 23, 22, diz assim, ó: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então o quê? Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha o que Deus está dizendo. Ouça, tem gente aqui que Deus quer falar com você e Ele não encontrou outro meio a não ser trazendo um problema para você ouvir a voz dEle. Porque de repente, se não estivesse passando pelo que você está passando, você não estaria aqui. Vê se você para de buscar Deus só por causa dos seus problemas. Vem aqui por causa de Deus, o Deus que está com você, que vai te ajudar, que vai mudar a sua vida. Ame esse Deus, se apegue a esse Deus, porque com Ele ninguém te segura não, ninguém te destrói, ninguém te para, não tem inveja de nada disso. Ele vai ser amigo dos seus amigos, inimigo dos seus inimigos. E quem se levantar contra você está perdido. Não tem inveja, não tem olho grande, não tem nada, porque quem é com você é maior do que tudo. Amém? Ele devolveu as terras para ela, devolveu o filho dela. Eu não sei o que Deus vai devolver para você, mas agora olha para mim, por favor. Olha para mim. Eu vejo vocês em pé aí atrás, ó. Vocês em pé aí atrás me dá alegria, sabia? Porque eu sei que muita gente está em pé aí atrás, sabe por quê? Não é porque não encontrou lugar não, não é porque chegou atrasado, não é porque trabalhou o dia inteiro e está em pé aí para não dormir, porque quer ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Quer ouvir, mas tem gente que está assim, ó. Quando acabar o culto, ele falou o quê? É hora de orar? Chega, toma um susto, quando todo mundo fala, fica de pé, levanta lá. Onde é que eu estou? Vê se você presta atenção na palavra de Deus. Pode fazer um barulho na sua vida, pode fazer uma reviravolta agora. Só que eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, essa mulher que está abalada na fé, sou eu. Essa pessoa que o senhor falou que tem certas coisas que eu nem imagino Deus mais fazendo. Tem coisas na minha vida que eu nem peço mais, que eu até já me conformei. Tem coisas que eu não acredito, não consigo nem crer que Deus vai mexer nisso. Tem coisas na minha vida que parece impossível. Para ela era impossível. Tem horas que você diz assim: bispo, já fiz tanta coisa, não mudou. O tempo está passando e parece que não vai acontecer.
Se é o seu caso, vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé, diga: Deus vai me honrar. Diga: meu Deus vai me honrar. Vem aqui na frente, porque não acabou não, Deus vai honrar você. Pode vir cantando com toda a sua fé. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Vejo correntes caindo, que me impediam de viver. O que o Senhor me prometeu. O que o Senhor me prometeu. Diga: quem determina o começo e o fim é o meu Deus. É o meu Deus. E Ele me diz: não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Abro os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou. Não acabou. Amém. Olha para mim, por favor. Abre os olhos e olhe para mim. Você vai clamar agora. O que é que você vai fazer? Todo mundo de pé. Você vai clamar, você vai falar com Deus. Ela saiu de casa dizendo o seguinte: esse problema vai ser resolvido. Não acabou, Deus não colocou dentro dela que acabou, não. Não importa o problema que veio, a força que veio, a maneira que veio. Não vou ficar perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que aconteceu? Não sei por quê. Eu não sei por que está acontecendo tudo na sua vida. Eu não sei por quê. Eu sei que você não vai colocar ponto final onde Deus não colocou. Você não vai fechar o que Deus não quer que você feche. Você não vai abrir mão do que Deus não quer que você abra mão. Você pode aceitar falência, pode aceitar derrota, pode aceitar miséria, é um direito que você tem. Ela não aceitou. E ela foi no nome de Deus. Ela foi quem resolvia. E o problema foi resolvido. Eu não sei como o seu problema vai ser resolvido, mas a palavra de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu fiquei feliz quando vi aquele primeiro homem subir aqui no altar, porque eu conversei com ele e com a família dele. Eu sabia que Deus ia honrar. E tinha dias que ele falava assim: bispo, está tão difícil para vir, está pior para vir agora sem carro, vim de metrô, está tão difícil para mim, está tão complicado para mim. Mas eu sabia que ele ia colher. Você não colheu ainda não, você vai colher. Você não colheu tudo que você plantou, tudo que você semeou, tudo que você, suas ofertas, seus dízimos, seus votos, seus propósitos, sua perseverança, seu dormir tarde, dia de segunda para terça, de cruzar a cidade toda, vir do interior, vir de outro estado. Você vai colher porque Deus é justo e a palavra dele não falha não. Levante suas mãos agora e determina aonde você quer vida. Determina onde você quer vida, porque ainda tem vida aí, minha amiga, meu amigo. Determina onde você quer vida. Determina onde você quer que a morte saia. A morte saiu do garoto. Que saia miséria, que saia amarração, que saia derrota, que saia o fracasso, que saia, meu Pai, toda a miséria da vida dessa pessoa, que saia o desânimo, que saia o medo, que saia as dúvidas, que saia as fraquezas, que saia as murmurações, que saia esse espírito de murmuração da boca dessa criatura. Aquela mulher, meu Pai, ela saiu de casa para resolver. Ela saiu de casa, meu Pai, determinada. Ela saiu da fé. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala o que aconteceu, os ensinamentos que ela deixa. Ela voltou, meu Pai, com um filho curado. Ela voltou com um filho nos braços. Voltou à vida. Ela tem que voltar a sorrir. Essa pessoa tem que voltar a se alegrar. Ela tem que voltar, meu Pai, a dar testemunho. Ela tem que voltar, meu Pai, a glorificar teu nome. Aquilo que está faltando, aquela mulher importante, aquela mulher tinha dinheiro, mas tinha algo na vida dela que o dinheiro não podia fazer. Tinha algo na vida dela que ninguém podia fazer a não ser o Senhor. Então eu te peço, meu Pai, faça o que precisa ser feito, mude o que precisa ser mudado. É o clamor da reviravolta. Tem que mexer. O Senhor mexeu em algo que ela não imaginava. O Senhor mexeu em algo que ela não pensava que o Senhor ia mexer. O Senhor tocou, meu Pai, meu Deus, no ventre dela. O Senhor deu condições. O Senhor deixou ela abraçar a vitória dela. Ó Deus Todo-Poderoso, há pessoas aqui cansadas, há pessoas aqui desanimadas, há pessoas aqui, meu Pai, que estavam perdendo. Atos 12:1.
Já achou? Levante aí a sua Bíblia. Diga comigo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Me dá entendimento da tua palavra. Fala pela boca do teu servo, mas me oriente, me abençoe através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração e a fé para dormir na dificuldade, nas lutas, nas adversidades. A fé para dormir, para confiar em Deus nos momentos difíceis. A fé para não entrar em desespero nos momentos de pressão. Vamos ler aqui Atos 12:1. Diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? Os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 caterpos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha para mim, por favor, para você entender. Vamos pensar aqui. Pedro já tinha sido preso outras vezes. 2 vezes ele já tinha sido preso. E Herodes, o rei Herodes, o temido Herodes, colocou Pedro na prisão, separou os soldados, prendeu ele, acorrentou ele e disse assim: depois da Páscoa eu mato ele. Tudo certo para matar ele. Pedro ficou preso. Tem situações que são difíceis. Tem situações que a pressão é forte. Pedro incomodava o diabo. Pedro era um homem de fé, era um homem de Deus, ele incomodava. E Herodes falou: vou pegar Pedro. E levou ele para a prisão. Aprenda a lidar nos ambientes que você incomoda. Aprenda a ser forte nos momentos de pressões, nos momentos onde você convive com pessoas que não gostam de você, que desprezam você, que perseguem você, que não te engolem. E você não pode ser sentimental, não pode ser fraco. Você tem que ser forte. Sentindo bem ou sentindo mal, siga em frente. Não deixe o que você sente te abalar, te destruir. Pedro estava preso. Na cabeça de Herodes, eu vou matar. Na cabeça de Herodes, eu peguei Pedro. A Bíblia diz assim no versículo 5, para você entender. Pedro, pois, era guardado aonde? Pedro era o quê? Olha para mim, por favor. Deus guarda você onde Ele quiser. Deus guarda você até em lugares perigosos. Deus guarda. Você pode até estar em lugar perigoso e não morrer, porque quem é de Deus só morre quando Deus quer. Tem gente que já enfrentou pandemia, tem gente que já sofreu assalto, que já sofreu acidente e não morreu, porque Deus guardou. Deus guarda onde Ele quiser. Quem entendeu está guardado. Em qualquer lugar você está guardado. Pedro estava guardado na prisão. Deus estava guardando ele ali. Deu para você entender? Em Deus você está o quê? Guardado. Em Deus você está protegido. Agora, sem Deus você não tem proteção. Agora, algo interessante acontece aqui. Diz assim, continuando o versículo 5, a parte B. Quem chegou agora, Atos 12, versículo 5, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuo o quê? Oração por ele a Deus. Olha para mim, por favor. Pedro estava preso e a igreja estava o quê? Orando por ele. A igreja tomou conhecimento que Pedro estava preso.
e começaram a orar. Olha o que diz a Bíblia no versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro o quê? Fala alto. Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, aprenda isso, por favor. A Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes queria matá-lo. Não era só uma prisão, ele estava preso e ameaçado de morte, mas ele estava dormindo. Bispo, por que ele estava dormindo? Se você ler João 21, 18 e 19, você vai ver que o Senhor Jesus já tinha falado que ele não ia morrer novo. Jesus já tinha dito que ele ia chegar até a velhice. E Pedro creu no que o Senhor Jesus falou. Ele creu. E ele teve fé para dormir. Fé para dormir no momento difícil não é qualquer um que tem. Pedro não estava ali em desespero. Pedro não estava ali, como é que eu vou sair daqui? Tem tantos guardas, tem tantas portas. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou quebrar essa corrente? Pedro não ficou pensando. Pedro pensou o seguinte, ele não ficou pensando no problema nem como resolver. Pedro pensou o seguinte: Deus sabe como resolver, eu vou dormir. Ele teve fé para quê? Para dormir. Você tem que ter fé para dormir. Você precisa dormir bem. Quando você dorme bem, no outro dia você rende. Quando você dorme bem, sua cabeça fica boa. Quando você dorme bem, no outro dia você tem forças. Quando você fica a noite toda, da 1 da manhã, da 2 da manhã, da 3 da manhã, e você, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver? Como é que vai solucionar isso? Como é que vai solucionar aquilo? De onde vai vir o dinheiro? Pedro poderia ficar até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, que ele não ia ter a solução. Ele não sabia o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, quando o problema é grande demais para nós, nós temos que entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Você tem que ter fé para dormir. Você tem que ter fé para confiar em Deus. Você tem que ter fé para esperar o tempo de Deus. Você tem que ter essa fé. Deus sabia que ele tinha que agir naquele momento, senão Pedro ia ser morto. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Ele sabe. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Às vezes você quer as coisas no seu tempo. Respeite o tempo de Deus. Depois você lê Isaías. Tem um versículo em Isaías, muito forte, 60:22, a parte B do versículo. Coloca aí, por favor, esse versículo. Coloca aí, por favor. O menor virá a ser 1000 e o mínimo a nação forte. Eu, Senhor, olha só, ao seu, fala alto, tempo o farei prontamente. Tenha fé para esperar o tempo de Deus. Tenha fé para confiar em Deus. Tenha fé para dormir. Tenha fé para não deixar o desespero tomar conta. Sabe quando é que o desespero toma conta? Quando você tira o problema da mão de Deus. Vê se nessa noite você devolve seu problema para Ele. Vê se você entrega para Ele seu desespero, sua ansiedade, sua preocupação, e você começa a ter paz. Na cabeça de Herodes, Pedro já estava morto. Na cabeça de Herodes vai se dar mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está lutando contra você, quem está querendo o seu mal, está perdendo tempo, tá? Ei, quem está querendo te destruir, quem está querendo a sua queda, a sua falência, a sua derrota, a sua humilhação, ei, está perdendo tempo. Diga: Deus é comigo. Pedro cria nisso. Ele tinha essa fé. Por isso que ele falou o seguinte: sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou ter paz. Já ouviu aquela música? Pode dormir tranquilo. Já ouviu? Que amanhã vai ter surpresa. Aprenda a dormir. Eu posso estar com um problema que for, eu durmo. Tem dias que é um pouquinho mais difícil dormir, eu oro mais, eu confio mais e durmo. O momento não é fácil,
O momento é difícil, estava acontecendo de tudo. Prenderam Pedro, a maldade era forte de Herodes. De repente você está assim, no momento que está acontecendo de tudo. Não temas. De repente você está numa situação que está uma pressão muito grande do diabo. Aprenda. O diabo vê o testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho antes de acontecer. Ele é espírito, ele vê a bênção antes de chegar até nós. Então ele trabalha para atrapalhar, ele trabalha para você perder sua fé. E se o problema é muito grande, continue olhando para Jesus e não deixe o diabo te atrapalhar, porque a vitória vai chegar. E se a luta é grande, a vitória é grande. Lembra que nós falamos sobre a oração de Josafá? De 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12. Você lembra disso? Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Coloca aí, por favor. Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Olha que palavra. Ah, nosso Deus. Porventura não me julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão em ti. Olha a fé dele, ó. Olha a fé de Josafá. Não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Você não sabe o que fazer, mas você pode olhar para Deus. Você não sabe o que fazer, não tem como pagar, não tem como resolver. Olhe para Deus, porque Deus tem solução para você. Olhe para Deus, está difícil demais, está grande demais. Porque Deus está permitindo? Porque Ele vai resolver, porque Ele vai ser glorificado. Aquela luta era muito grande para Josafá. Ele foi sincero, não sei o que fazer, mas estou olhando para ti, não estou olhando para a situação. Se você ficar olhando para a situação, o diabo mata a sua fé. Se você ficar olhando para a situação, o diabo rouba a sua fé. Se você ficar olhando para a sua situação, você começar a calcular, você fica louco, mas você não resolve o problema. Agora vamos ver quem apareceu. Diz assim, versículo 7, é isso? 6, diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo o quê? Levanta-te depressa. E caíram-lhe o quê? Das mãos as cadeias. Olha para mim, por favor. Pedro estava dormindo, olha aqui, ó. O anjo foi lá do lado dele e falou: Pedro, acorda, não é hora de dormir não. Tem gente que está precisando de um anjozinho para acordar, porque dorme o dia todo, né? Não é hora de dormir não, Pedro, levanta depressa. Mas eu estou algemado. Pedro não falou, eu estou aqui algemado, eu estou trancado, tem soldado. Não, mandou levantar, levante. Deus mandou o povo marchar, marche. Eles marcharam, Deus abriu o mar. Deus mandou Pedro levantar, ele levantou, e as cadeias caíram. Então mandou levantar, levante. Cair as cadeias é com Deus. Desde que Ele derruba o que tem que derrubar. O anjo entrou na cadeia. Deus entra em qualquer lugar, meu caro. Deus entrou lá para livrar Pedro, para soltar Pedro. Tem muitas coisas presas na sua vida que Deus vai soltar hoje. Tem muitas coisas presas, tem muitos lugares que Deus tem que entrar. E se você crer, Ele vai entrar hoje. Agora entenda, por favor. Ele levantou e as cadeias caíram. Vão ter coisas malignas caindo hoje. Ele levantou. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, 8, não é isso? E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha para mim, por favor. Olha o que o anjo falou para ele. Olha aqui, ó. Pedro levantou depressa. A Bíblia diz que Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Sabe quando Deus faz uma coisa grande, você fica como quem sonha? Será que é verdade isso? Tem gente que já entrou numa casa que ela comprou. Meu Deus, estou morando aqui. Meu Deus, estou andando nesse carro. Meu Deus, eu estou com minha vida restaurada. Meu Deus, estava uma bagunça. Olha o que está acontecendo. Meu Deus, eu fechei esse contrato. A pessoa fica como quem sonha. Ele estava assim, ó, como quem sonha. Será que é verdade isso? Eu estou dormindo. Aí o anjo falou: bota a sandália, coloca a sandália, que você vai precisar da sandália. Vai ter que andar, coloca a sandália. Pega a sua capa. Agora me segue, vem comigo. Segue. Pare de fazer as coisas do seu jeito.
Se você quer vencer, siga Jesus, siga a palavra de Deus, siga na obediência. Pare de querer questionar, de querer ficar preso nos seus achismos. Siga. E Pedro começou a seguir. Bispo, mas não tinha portas, não tinha soldados. Olha o que diz a Bíblia aí, versículo 9: e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de quê? De ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo o quê? Se apartou dele. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta aí, não acabou não. Pedro entrou humilhado, Pedro entrou na cadeia envergonhado. Ninguém vai para a cadeia sorrindo. Ele foi para a cadeia. Sabe com quem ele saiu? Ele não saiu com o advogado dele não, ele saiu com o anjo. O anjo falou: vem comigo, me segue aqui. Ele e o anjo. Só que tinha portas, só que as portas foram se abrindo. Só que tinha uma grande porta de ferro. A porta se abriu. Que você viva as portas que Deus tem para abrir para você. Que Deus abra portas grandes para você. Ele não tocou naquela porta, a porta se abriu. Não foi Pedro que abriu, foi Deus que abriu. Diga: é Deus que vai abrir. Lembra que a igreja estava o quê? Não ouvi. Aprenda a orar. A oração subiu, o anjo desceu. Oração sobe, vitória desce. Oração sobe, resposta desce. Oração sobe, vitória chegam. Não ora, não desce nada. Só desceu porque primeiro subiu as orações. Aprenda a orar. Para de ficar se humilhando para o homem. Ele não foi atrás de homem para resolver a situação de Pedro, não. De repente você acabou de ter uma grande decepção, porque você foi se humilhar para quem você não deveria se humilhar. Você foi pedir ajuda a quem você não deveria pedir ajuda. Aprenda a não ficar se decepcionando com o homem. Se Deus quiser usar o homem, que Ele use, mas não que você precise ficar se humilhando. Eles foram a Deus. Aprenda a orar. Aprenda a ter experiências fortes com a oração. Aprenda. Você não vai se decepcionar com Deus, você se decepciona com o homem. De repente a sua dor é porque você se decepcionou, porque tem uma pessoa que você sabe que pode te ajudar e não te ajuda, que você ajudou e agora na sua hora vira as costas. Vê se para de ficar tristinho com isso, tá? Vê se para de ser sentimental. Vê se para de ficar chorando, choramingando. Vê se para de ficar reagindo no sentimento. Pô, o que fez comigo, como falou comigo, me humilhou. Seja forte. Se você quer coisas grandes de Deus, seja forte. Deus tem coisa grande para você. Sabe que não dá para você enxergar? Se o diabo está te atacando tanto, é porque Deus tem coisa grande para você. Se está vindo tudo ao mesmo tempo, se está acontecendo de tudo, se está difícil, é porque o diabo já viu que Deus vai te abençoar. Seja forte. Aí diz assim, parei aonde? Falta 50 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia, né? Está doido para acabar, é? Diz assim: o anjo se apartou, não foi? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem? De Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerava ele nisto, foi a casa de Maria. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam que? Reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha para mim, por favor. Olha isso. Lembra que teve uma porta bem grande que abriu automaticamente, que abriu sem Pedro fazer nada. Essa porta da casa de Maria não abriu automaticamente. Pedro teve que bater. Tem portas que abrem fáceis, tem portas que a gente tem que bater. E ele perseverou batendo.
Eu vi uma mulher toda triste. Eu fiz direito, eu estudei tanto, não passei na prova da ordem, e querendo desistir de tudo. Não passou, faz de novo. Não passou, faz de novo. Faz uma vez, faz duas, faz 10, faz 20. Tem portas que você tem que perseverar. Tem portas que tem que bater uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Mas uma hora você entra na sua perseverança. Pedro estava batendo. E a mulher reconheceu a voz dele. Falou: olha, Pedro, vocês estão orando aí, Deus já livrou. Pedro está aí. O pessoal: não é Pedro não, essa mulher está fora de si. Essa mulher deve ser o anjo. Que ela: não é ele, eu reconheci a voz. Ela ficou tão assim, em êxtase, que ela deixou Pedro lá fora. E Pedro batendo. Aí eles abriram a porta. Quando abriu a porta, chega Pedro. Eu peço a Deus que chegue esse dia de você precisar parar de orar por algo que você tem orado. Quando a vitória chegar, você não vai precisar mais orar por isso. Eles não precisavam mais orar, não precisava mais orar. Pedro saiu. Tem que chegar a hora de você precisar de orar, parar de orar por isso, porque Deus já resolveu, porque Deus já abençoou. Pedro chegou. Diga: a vitória vai chegar. Aí diz assim, é muito legal, a Bíblia é muito legal, né? Eu amo isso aqui, a minha força está aqui, eu amo isso aqui, a sua vitória está aqui, toda segunda-feira que você vier, o que vai te abençoar é isso aqui, dê ouvidos a isso aqui. Vê se não dorme, não fica conversando. Dá uma olhadinha aí porque está do seu lado, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não, hein? O bispo que mandou. 17, vou terminar já. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, porque estava um alvoroço, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, ele deu testemunho dele: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Estavam lá dizendo que ia ser feito, né? E quando Herodes o procurou, e não o quê? Não achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, Herodes, chegou a hora de eu matar ele. Chegou a hora de eu pegar ele. Quando foi lá, Pedro não estava. Pedro não estava. Que toda vez que o mal vier contra você, que ele não te ache. Que toda maldade que tem contra você, que não consigam te destruir. Você sabe quem morreu em seguida? Se você continuar lendo o próximo capítulo 13, quem morreu foi Herodes. Não foi Pedro não. Ele queria o mal para Pedro, mas não conseguiu não. Lembra que Amã queria o mal de Mordecai? A forca que ele fez foi ele que se enforcou e não conseguiu destruir Mordecai. Não tenha medo de ninguém não. Se você está com Deus, você está com tudo. Se você está com Deus, você está com tudo. Diga: eu estou com Deus. Quando você tem Deus, você tem segurança. Quando você tem Deus, você tem força. Quando você tem Deus, você não precisa ter medo de ninguém. Você não precisa ter medo de nada, nem da morte. O anjo não encontrou Pedro desesperado: meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu que não vou dormir, o Senhor vai me pegar aqui. Não, ele estava dormindo. Eu quero que hoje você durma em paz, porque você tem um Deus que está trabalhando por você até enquanto você dorme. Você tem um Deus que sabe a hora de agir, porque se Ele não agir na hora certa, você está perdido. Você tem um Deus que sabe o que tramam contra você, o que querem contra você. Seja uma pessoa forte e aguente a pancada, a pressão, a dificuldade, o olhar, o desprezo, aguente tudo, porque tem vitória chegando para você. Fique em pé, diga: tem vitória chegando para mim. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos levantar um clamor a Deus agora. A igreja estava chorando? Murmurando? A igreja está fazendo o quê? Orando. O diabo odeia isso. O diabo odeia a oração, o poder da oração. E eles orando e Deus trabalhando, oração subindo e anjo descendo. Eu quero ver isso, o anjo entrando na cadeia. Eu quero que agora Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que te devem. Eu quero que Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que vão lembrar de você. Eu quero que Deus comece hoje a entrar em lugares que precisa que a luz entre, porque a coisa está feia, a coisa está pesada, mas Ele vai mudar em nome de Jesus. Eu quero que venha aqui na frente você, que não está conseguindo dormir, você que não está tendo paz. Eu sei que isso é para mim, bicho.
estou num ambiente pesado, estou num ambiente de desprezo, de pressão, de ameaça, estou ameaçado por agiotas, estou ameaçado, de perder meu imóvel, de perder meu carro. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quando ele se levantou, cadeias caíram. E quando você vier aqui, minha amiga, meu amigo, as cadeias já começam a cair. A partir do momento que você se levantou crendo, já tem cadeias caindo. Pode vir cantando com fé. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Feche os olhos. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. E Ele me diz, não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou. Levante as suas mãos agora e ore ao teu Deus. Você tem um Deus que te responde. Você tem um Deus que quando a oração sobe, a resposta desce. Quando a oração sobe, os anjos descem. Quando a oração sobe, a resposta chega. Minha amiga, meu amigo, abra a tua boca agora. A igreja estava orando. Deus livra Pedro. Deus dá o escape para Pedro. Deus não deixa Pedro morrer. Deus solta Pedro. Peça a Deus agora que solte a tua causa, que solte o seu dinheiro, que solte o seu processo, que solte os seus clientes, ó Deus Todo-Poderoso, que solte, meu Pai, solta tudo que está preso, entra nos lugares, meu Deus, onde essa pessoa está precisando de luz, aonde ela está sendo perseguida, aonde ela está sendo humilhada, aonde ela está sendo pisada, entra, meu Pai, aonde ela está sendo ameaçada, entra, meu Deus, entra, meu Pai, aonde ela não tem se sentido bem, aonde tem sido tão difícil para ela, entre em ação, ó Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, a tua luz brilhou naquela prisão, meu Pai. Então faz brilhar a tua luz agora, meu Deus, nos caminhos dessa gente. Faz brilhar a tua luz na empresa desta pessoa, nos negócios dela, no comércio, nas vendas, meu Deus, naqueles contratos, meu Pai, naquela causa na justiça, aquele processo que ela está enfrentando. E vem agora enviar o teu anjo, o anjo que foi enviado, meu Deus, na vida de Pedro quando a igreja clamou. Agora nós clamamos, envia um anjo na vida desse povo para abrir os portões de ferro, para abrir as portas, meu Pai, para fazer as cadeias caírem, para fazer acontecer, Senhor, uma virada, uma mudança. Esse povo não está aqui de brincadeira. Essa pessoa veio aqui hoje crendo que o Senhor ouve, que o Senhor atende, o Senhor responde. Então responda agora, faz, meu Pai, a tua obra aqui nesse lugar. Enquanto a igreja clamava, meu Deus, o Senhor operou um poderoso livramento, e aquela situação ficou marcada com a manifestação do teu poder. Age, meu Deus, aqui e agora, enquanto nós clamamos para tirar essa pessoa desse sufoco. Tem gente aqui que está atormentada, é tantos problemas, meu Pai, situações que ela nunca imaginou que enfrentaria, as humilhações têm crescido a cada dia, mas nós cremos em um Deus que livra, em um Deus que se manifesta com poder. Então quebra agora, ó Deus, as cadeias que impedem a vitória dessa pessoa de chegar, e faz a tua luz e o teu poder se manifestar, para que ela encontre a saída para essa dívida milionária, a saída para levantar essa empresa, a saída para sair do vermelho, a saída, meu Deus, para sair das mãos dos agiotas. Tem gente aqui comendo na mão do agiota. Faz isso acabar, meu Deus. Levante suas mãos, não diga nada agora, nada.
Ajude essa pessoa, meu Pai, que não está conseguindo dormir, que fica o tempo inteiro calculando. Que essa pessoa receba a fé para dormir, fé para confiar no Senhor. Não está fácil, está acontecendo muita coisa, mas ela tem que sair daqui em paz. Coloque as mãos na sua cabeça, dá uma cabeça boa para ela, meu Pai. Não deixe o diabo tirar da mente dessa pessoa que o Senhor é com ela, que o Senhor é grande, que o Senhor é maior do que tudo, que essa situação vai mudar. Coloque as mãos na altura do teu coração. Você clamou, agora entregue esse problema a Deus. Você não pode sair daqui desesperado, aflito. Não foi assim que o anjo encontrou Pedro. Faça dessa canção sua oração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, somente um seria muito para ti. Seria muito para ti. Olha Deus falando com você: é meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar em mim. O meu trabalho é confiar em ti. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Confia de todo o coração. Cante: é meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é confiar em mim. Teu trabalho é confiar em mim. Deus nunca falhou com ninguém, nem no passado, nem no presente, nem vai falhar no futuro. Talvez você tenha essa sensação de que você está trabalhando em vão, e trabalha e não vê sua vida crescer nem um pouco. Não deixe nada te parar. Talvez você está deixando os sentimentos falar mais alto. Qualquer coisa você fica triste, você fica mal-humorada, você fica para baixo. Você para ficar pensando na vida, e você se culpa, e você se enxerga com os olhos que os outros te enxergam. Não importa quem gosta ou quem não gosta de você, não importa quem te engole ou não te engole, o que importa é que Deus te escolheu, e Deus é contigo. Isso é que importa. Não são suas fraquezas, seus sentimentos. Porque Deus te escolheu para coisa grande, porque Ele é grande. Entrega a sua vida para Ele. Entrega seus problemas para Ele. Não deixe nas suas mãos. Devolve para Ele, devolve. Está pesado para você, devolve para Ele. Entrega teu desespero, tua ansiedade, tuas murmurações, entrega tudo a Ele. Entrega, Senhor. Entrega, senão esses problemas vão te acabar. Senão esses problemas vão te estressar, vão te deixar doentes.
As suas lutas é na proporção da vitória que vai vir para você. As lutas é na proporção das vitórias, das bênçãos. Se Deus tem coisas grandes, as lutas são grandes, as guerras são grandes e vai dar certo. Você não vai parar. Quem está querendo o seu mal, quem está com inveja, quem está fazendo porcaria, quem está fofocando, quem está caluniando, quem está inventando história com teu nome, não se preocupe não, Deus está vendo. Ele está vendo. Ele sabia que ele tinha que livrar Pedro naquela noite. Ou era naquela noite, ou então Pedro ia morrer. Ele sabe a hora de te livrar. Ele sabe a hora de te abençoar. Ele sabe a hora de te honrar. Tenha fé para esperar a hora dele. Tenha fé para os momentos difíceis. Não abrir a boca para falar besteira. Tenha fé. Tenha fé para ser forte quando você não tem ninguém do teu lado. Tenha fé para confiar no que Deus falou. Pedro, ele cria que Jesus disse que ele morreria velho. Ele não estava velho ainda. Então ele pensou, não vou morrer, eu vou dormir. Eu não vou ficar pensando nos problemas, eu vou dormir. E vou dormir tranquilo. Porque Deus é comigo. Faça dessa canção a sua oração. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa. Com a providência. Com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Que esse choro vai cessar. O choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber. E você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir. Então você pode dormir tranquilo. Levante as mãos e cante. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar. Você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto. Deus vai preparar para ti uma mesa. Com a providência. Com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E você vai perceber que tudo faz sentido. Você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir. Então você pode dormir tranquilo. Diga, meu Deus, eu sei que vai chegar a hora que eu vou precisar parar de orar pelas coisas que eu tenho orado, porque a vitória vai chegar. Como Pedro chegou naquela casa, que chegue vitórias na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, que chegue vitórias na minha vida. Eu confio em Ti e deixo tudo em Tuas mãos, e vou dormir hoje tranquilo, porque eu sei que esses problemas não vão me matar, não vão me destruir. Essas lutas não vão roubar minha fé, minha confiança em Ti. Eu vou ter fé para seguir em frente, porque Tu és comigo. A minha força é o Senhor. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Essas palmas é para o Senhor que falou conosco, que derrama forças, que nos encoraja, que nos anima. Meu Pai, a palma da mais fraca, mais forte é para Ti, toda para o Senhor, meu Pai, digno de honra e de glória. Amém. Amém.